Consciência e mediunidade. Item 1.2. A oração no Evangelho. 1. O que é a oração? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. O Livro dos Espíritos, questão 659. 3 expressões que nos dão a síntese perfeita do que vem a ser a oração. Pensar, forma de se manifestar do espírito que já adquiriu a consciência de si mesmo. Aproximar-se, reduzir distâncias vibratórias naturalmente que nos separam da eterna causa. Pôr-se em comunicação, sentir a presença, a um só tempo, imanente e transcendente do Supremo Ser. São 3 etapas de um processo que ligará nossas tomadas psíquicas ao fluxo inspirativo que promana de Deus e nos colocará no rumo certo de nossas aspirações mais altas. Anteriormente, já os espíritos superiores nos haviam esclarecido. A adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. O Livro dos Espíritos, questão 649. Elevar o pensamento não é outra coisa senão aumentar o grau, a potência, movimentar algo de uma posição para outra mais acima. Devemos entender, portanto, que não basta pensar em Deus, há que se pensar em elevação, largar os comezinhos interesses de nosso existir para buscar os ideais de enobrecimento, de beleza, os que promovem a vida e o ser aos escalões superiores da evolução. Santo Agostinho, ao se referir à prece no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, disse o seguinte: a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. A prece, pois, não se pode jamais construir numa repetição maquinal de palavras sem a participação efetiva dos sentimentos. Será, ao contrário, profunda, vibrante, amorosa, um ímpeto de reconhecimento ao Todo-Poderoso, fonte de todas as dádivas recebidas. Item 2. Agrada a Deus a prece? Assim perguntou Allan Kardec aos espíritos superiores, que responderam: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. O Livro dos Espíritos, questão 658. Reparemos que, ao nos esclarecerem quanto à desnecessidade das fórmulas, os espíritos puseram um se, ou seja, se for lida com os lábios, demonstrando que o aspecto fundamental a considerar é a pureza do coração, ou seja, o clima de elevação mental indispensável para o clima de elevação mental indispensável para a comunicação, que a comunicação se complete a nível de consciência. As fórmulas podem ser instrumentos valiosos no processo oracional. E não poderia ser de outro modo, pois o próprio Jesus nos legou uma linda oração, a mais bela de todas e mais completa, que é o Pai Nosso. E os Espíritos, muitas outras belíssimas nas páginas finais do Evangelho, segundo o Espiritismo. Há momentos, mesmo, em que a prece lida constitui um socorro divino,
quando o pensamento se encontra em desalinho e não temos condições imediatas de harmonizarmos para a oração. Lendo uma prece de alto valor espiritual e esforçando-nos por sentir o seu conteúdo, acalmamo-nos, ligamos-nos a Deus e a serenidade retorna. Isso porque uma prece concebida por uma alma de escola, ainda que transcrita muito tempo depois, conserva-lhe o magnetismo que emana do poder da palavra inspirada e santa.